Hoje é o dia do capítulo 5. Capítulo 5: As colônias de povoamento do hemisfério norte. Certo? Estamos lembrando que nós estamos ainda na primeira parte do livro, né? Que é a parte sobre a economia colonial. Né? Depois nós vamos passar para uma segunda parte em que ele vai falar da economia da mineração, né? Ainda vai continuar, né, nessa economia colonial, mas é, essas duas primeiras partes do livro do Celso Furtado, elas são na verdade um apanhado, uma reescrita do trabalho dele de doutoramento, tá, na Universidade de Cambridge. Mas ele fez uma adaptação e a gente percebe isso. Quando nós terminarmos essa primeira parte, eu vou fazer uns comentários sobre essa obra que teve uma tradução para o português no começo dos anos 2000 pelo pessoal da UCTEC e da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. Tá? É bem interessante o livro e dá para a gente fazer uns paralelos bem bacanas sobre isso. Então, nós vamos comentar, tá bom? Mas vamos lá então à leitura do capítulo de hoje, as colônias de povoamento do hemisfério norte. Né? A gente tem que prestar atenção que nesse capítulo o Celso Furtado, ele ao mesmo tempo vai afirmar o cânone da época, que era essa diferenciação entre colônias de povoamento e colônias de exploração. Né? O pessoal fez essa dicotomia. Né? Hoje essa dicotomia ela é colocada sob muitas aspas, sobretudo na interpretação histórico-econômica. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. Tá? Mas, por um lado, se serve aí de salvo-conduto ao Celso Furtado, ele vai colocar algumas minhocas, né, na cabeça da gente a respeito dessa dicotomia. Tá? Poucas, mas algumas. Então vamos lá. O principal acontecimento da história americana no século XVII foi, para o Brasil, o surgimento de uma poderosa economia concorrente no mercado dos produtos tropicais. O advento dessa economia decorreu em boa medida do debilitamento da potência militar espanhola na primeira metade do século XVII, debilitando esse observado de perto pelas três perdão. Vamos voltar aqui, começar isso direitinho, por favor. Vamos lá. Daqui, ó. Vamos lá. O advento dessa economia decorreu em boa medida do debilitamento da potência militar espanhola na primeira metade do século XVII. Debilitamento esse observado de perto pelas três potências cujo poder crescia na mesma época: Holanda, França e Inglaterra. A ideia de apoderar-se da rica presa, que era o quinhão espanhol da América, estava sempre presente nesses países. E se não chegou a concretizar-se em maior escala, foi graças às rivalidades crescentes entre a Inglaterra e a França. Esses dois países trataram de apoderar-se das estratégicas ilhas do Caribe para nelas instalar colônias de povoamento com objetivos militares. On ne dans le début, diz um autor francês, qu'une idée matrice conquête des terres à métaux précieux, ou à défaut des terres donnant assez a seles lá. Então vamos lá. Claro que aqui eu sei que vocês todos são altamente fluentes em francês, como eu, né? Não tem esse francês perfeito, mas eu vou dar uma colher de chá aqui e traduzir isso para o português, que está numa nota de rodapé do livro. Né? No início, só tivemos uma ideia mestra: a conquista das terras de metais preciosos ou, em sua ausência, das terras que dessem acesso a elas. Essa citação é de Léon
Vignoles, do livro As Antilhas Francesas durante o Antigo Regime. Né? Então aí você vê o interesse basicamente mercantilista dos franceses em fazer essa expansão, né, pelas colônias. Né? Não são só os objetivos militares, como o Celso Furtado está colocando, né? Também tem a questão dos metais preciosos. Franceses e ingleses se empenham assim no começo do século XVII em concentrar nas Antilhas importantes núcleos de população europeia, na expectativa de um assalto em larga escala aos ricos domínios da grande potência enferma desse século. Referindo-se aos objetivos de Richelieu com respeito à colonização da Martinica, observa um historiador francês. Lá vamos nós de novo, né? Então, il devenait urgent d'avoir, au plus tôt une force milice, et qu'elle fût durable. C'est de ces principes que l'on parte de ces principes que l'on s'accroche. Il faut de colonnes nombreuses, cultivareuses et soldats. Em português, tornava-se urgente ter o quanto antes uma milícia forte e que fosse duradoura. E desse princípio que se parte, e a esse princípio todos se atêm. É preciso, nas ilhas, de colonos numerosos, plantadores e soldados. Estamos falando aqui de Jean-Baptiste Delarade, né? Uma obra de 1935, né? Sobre a colonização da Martinica no século XVII. O artigo do Leon Vignoles, né, é de 1928. Então você percebe que o Celso Furtado ele foi atrás de historiografia. Tá? Ele, claro que tinha acesso a essa historiografia, né, na biblioteca de Cambridge. E claro que também ele foi lá para Paris, né, e tal, né, consultar as bibliotecas e os arquivos. Em razão de seus objetivos políticos, essa colonização deveria basear-se num sistema da pequena propriedade. Os colonos eram atraídos com propaganda e engodos, ou eram recrutados entre criminosos, ou mesmo sequestrados. A cada um se atribuía um pedaço de terra limitado que deveria ser pago com o fruto do seu trabalho futuro. As Antilhas inglesas se povoaram com maior rapidez que as francesas e com menos assistência financeira do governo, provavelmente devido à maior facilidade de recrutamento de colonos que apresentavam as ilhas britânicas. Aí eu acho que a gente tem que fazer esse contraponto, né, entre as Antilhas francesas e as Antilhas inglesas. Né? Mais do que o interesse militar dos franceses, você tem esses territórios mais afastados, no meio do Atlântico, né, como grandes depósitos de gente. Né, depósitos de gente que constitui pode constituir problemas à ordem vigente. Né. Uma das funções que as metrópoles enxergam exatamente nas colônias é servir como depósitos dessas pessoas, certo? Isso, de fato, chega a ser até uma analogia, uma situação análoga à colonização antiga. E nós estamos falando da colonização moderna, né? A colonização antiga também servia esse propósito, né? Fato é que nas Antilhas inglesas a situação não era exatamente, né, de degredo como
a gente observa nas Antilhas Francesas. Então, você vê esse paralelo aí entre França e Inglaterra, né? O século XVII foi uma etapa de grandes transformações sociais e de profunda intranquilidade política e religiosa nessas ilhas. Não me diga. Nos 3/4 de século que antecederam ao Toleration Act, Lei de Tolerância, de 1689, a intolerância política e religiosa deu origem a importantes deslocamentos de população dentro das ilhas e para o exterior. Esses movimentos de população provocados por fatores religiosos e políticos estão intimamente ligados ao início da expansão colonizadora inglesa da primeira metade do século XVII, mas de nenhuma forma explicam esta última. O transporte de populações através do Atlântico requeria na época vultosas inversões. Sem embargo, o fato de que importantes grupos de população estivessem dispostos a aceitar as mais duras condições para emigrar criou a possibilidade de exploração de mão de obra europeia em condições relativamente favoráveis. Organizam-se importantes companhias com o objetivo de financiar o translado desses grupos de população, as quais conseguem amplos privilégios econômicos sobre as colônias que chegassem a fundar. Somente em casos excepcionais e com objetivos militares explicitamente declarados, como ocorreu na Geórgia, já em pleno século XVIII, o governo inglês tomará a seu cargo o financiamento do translado da população colonizadora. Então aí você tem como fatores que favorecem essa colonização de povoamento, né, no norte da América, e a conjuntura, né, de perseguição religiosa e política, né, e a necessidade militar, né, de Inglaterra e França de ocuparem seus territórios na América. Territórios esses ocupados na base da chamada Mão Grande, porque eu não sei se vocês se lembram, mas o mundo foi dividido pela Santa Madre Igreja Católica entre Espanha e Portugal, pelo Tratado lá de Tordesilhas, né? A colonização de povoamento que se inicia na América no século XVII constitui, portanto, seja uma operação com objetivos políticos, seja uma forma de exploração da mão de obra europeia, que um conjunto de circunstâncias tornara relativamente barata nas Ilhas Britânicas, né? Então, Celso Furtado diz aí desse duplo caráter da colonização de povoamento na América do Norte no século XVII. Você tem de um lado a vertente política, a perseguição político-religiosa, né? E do outro lado a exploração, né, de mão de obra europeia. Gente que vem disposta a trabalhar por uma remuneração, por uma paga muito reduzida, né? Ao contrário do que ocorrera com a Espanha e Portugal, que se viram afligidos por uma permanente escassez de mão de obra quando iniciaram a ocupação da América, a Inglaterra do século XVII apresentava um considerável excedente de população, graças às profundas modificações de sua agricultura iniciadas no século anterior. Está falando evidentemente aí, né, das mudanças que vão acontecer na agricultura na Inglaterra, que vão gerar esse violento excedente de população que, por um lado, né, vai se potencializar de uma maneira a permitir não apenas a ocupação da América, mas o êxodo urbano, né, que mais tarde irá alimentar a demanda por mão de obra da Revolução Industrial. Essa população sobrante que abandonava os campos à medida que o velho sistema de agricultura coletiva ia sendo eliminado e que as terras agrícolas eram desviadas para a criação de gado lanígero, nós estamos falando aí de
ovelhas, né, de lã, vivia em condições suficientemente precárias para submeter-se a um regime de servidão por tempo limitado, a fim de acumular um pequeno patrimônio. Então, o cara atravessava o Atlântico, se submetia a uma condição de servidão por um tempo limitado a fim de acumular um pequeno patrimônio. Vocês percebam como é a situação, né? Existe uma situação um pouco pior do que isso, chamada escravidão, tá? Mas a gente pode perceber que também existe uma coisa muito forte nisso, né? A pessoa interessada assinava um contrato na Inglaterra, pelo qual se comprometia a trabalhar para outra por um prazo de 5 a 7 anos, recebendo em compensação o pagamento da passagem, a manutenção e, ao final do contrato, um pedaço de terra ou uma indenização em dinheiro. Tudo indica que essa gente recebia um tratamento igual ou pior dado aos escravos africanos. É bastante provável. É bastante provável. Estamos lidando aqui com relações trabalhistas, né? De altíssimo nível, pelo visto. O início dessa colonização de povoamento no século XVII abre uma etapa nova na história da América. Em seus primeiros tempos, essas colônias acarretam vultosos prejuízos para as companhias que as organizam. Particularmente grandes são os prejuízos dados pelas colônias que se instalam na América do Norte. O êxito da colonização agrícola portuguesa tivera como base a produção de um artigo cujo mercado se expandira extraordinariamente. A busca de artigos capazes de criar mercados em expansão constitui a preocupação dos novos núcleos coloniais. Demais, era necessário encontrar artigos que pudessem ser a Mila me atrapalhou aqui, que pudessem ser produzidos em pequenas propriedades, condição sem a qual não perduraria o recrutamento da mão de obra europeia. Em tais condições, os núcleos situados na região norte da América Setentrional encontraram sérias dificuldades para criar uma base econômica estável. Do ponto de vista das companhias que financiaram os gastos iniciais de translado e instalação, a colonização dessa parte da América constitui um efetivo fracasso. Então você vê que mesmo com essas condições favoráveis, né, à expansão do negócio, o negócio meio que flopou, né? Não foi possível encontrar nenhum produto adaptável à região que alimentasse uma corrente de exportação para a Europa capaz de remunerar os capitais invertidos. Com efeito, o que se podia produzir na Nova Inglaterra era exatamente aquilo que se produzia na Europa, onde os salários estavam determinados por um nível de subsistência extremamente baixo na época. Demais, o custo do transporte era de tal forma elevado relativamente ao custo de produção dos artigos primários, que uma diferença mesmo substancial nos salários reais teria sido de escassa significação. Explica-se assim o lento desenvolvimento inicial das colônias do norte do continente, as quais muito possivelmente teriam permanecido em segundo plano por muito tempo se acontecimentos a que nos referiremos mais adiante não tivessem modificado os dados do problema. Então, vocês vejam aqui, essa é uma coisa que eu quero chamar a atenção também. Quer dizer, o Celso Furtado, ele fornece uma explicação sistêmica, né, para o lento desenvolvimento das colônias do norte em relação, né, às colônias do sul. Quer dizer, o nível de atividades, o desenvolvimento de atividades econômicas mais moroso do que na América Espanhola e na América Portuguesa. Eu não sei que tipo de comparação ele está querendo fazer aí, mas de fato a gente pode observar um menor dinamismo dessas atividades, né, coloniais aí no tocante à rentabilidade, no tocante ao volume de negócios e tal, mas
Vejamos, né? As condições climáticas das Antilhas permitiam a produção de um certo número de artigos, como o algodão, o anil, o café e principalmente o fumo. Vocês percebam que essa região das Antilhas ela é muito conhecida até hoje por produzir o melhor fumo do planeta, tá? Com promissoras perspectivas nos mercados da Europa. A produção desses artigos era comparável com o regime da pequena propriedade agrícola e permitia que as companhias colonizadoras realizassem lucros substanciais ao mesmo tempo que os governos das potências expansionistas, França e Inglaterra, viam crescer as suas milícias. Então aí você vê, né, o político junto com o militar. Né? Os esforços realizados principalmente na Inglaterra para recrutar mão de obra no regime prevalecente de servidão temporária se intensificaram com a prosperidade dos negócios. Por todos os meios procurava-se induzir as pessoas que haviam cometido qualquer crime ou mesmo contravenção a vender-se para trabalhar na América em vez de ir para o cárcere. Olha só que legal, né? Aquela tese que eu estava falando para vocês das colônias como depósitos de gente. Né? Contudo, o suprimento de mão de obra deveria ser insuficiente, pois a prática do rapto de adultos e crianças tendeu a transformar-se em calamidade pública nesse país. Por esse e outros métodos, a população europeia das Antilhas cresceu intensamente e só a ilha de Barbados chegou a ter em 1634 37,2 mil habitantes dessa origem. E com isso, nós terminamos o capítulo 5. Né? As colônias de povoamento do hemisfério norte.